Olá, uma boa noite para você que está conosco no AB2. Mais de 3.500 casos de violência contra a mulher foram registrados em Pernambuco somente neste mês de outubro. Na grande maioria dos casos, a violência acontece porque os agressores não aceitam o não das vítimas. Juliara levou para a escola que ela gerencia uma palestra sobre a Lei Maria da Penha. A ação faz parte de um projeto pedagógico sobre violência de gênero na escola. Parece que a violência é uma coisa normal do nosso cotidiano. E é normal? Não. Na nossa maneira de tratar as pessoas, a gente pode ser melhor. Quem realizou a palestra foi a secretária da Mulher do município. É importante para que essas crianças identifiquem os tipos de violência, aprendam um pouco mais sobre respeito. E a escola, ela é um grande parceiro, né, nesse sentido. Sempre tem denúncias, sempre tem dúvidas. Então é muito importante a gente dialogar com meninos e meninas sobre o respeito à mulher. O fato deles terem a iniciativa de poder trazer uma solução, né, para aquele problema que ele enxergou, mesmo que seja mínima, mas já é algo que ele entende que pode ser, né, já algo que possa acender uma luz, né, para esses problemas que a gente tem na sociedade. Então, isso é muito bacana, porque extrai muito do estudante, que muitas vezes a gente subestima, né, mas a gente precisa acreditar que a solução está justamente neles, né, e vem através deles. A palestra foi trazida pelo projeto Maria da Penha Vai à Escola e foi criado na universidade como projeto de pesquisa e extensão e se tornou política de Estado em 2016 com um decreto municipal para todas as escolas. Pedro, que tem 14 anos, aprendeu e fez até um poema sobre o tema. Cada gesto de respeito, cada abraço de verdade, faz nascer a esperança e transforma a humanidade. Por isso, vamos juntos, com carinho e com valor, ser exemplo e cuidar de quem merece muito amor. Mulher é força, é caminho, é semente a florescer. E quem aprende a respeitar, sabe bem o que é viver. A violência contra a mulher muitas vezes começa com um não. No dia 11 de outubro, a frentista Emiliane Veríssimo foi morta a tiros em um posto de combustíveis em Agrestina, em um caso de feminicídio que chocou a cidade. O principal suspeito, o ex-companheiro da vítima, Flávio Coelho, que foi encontrado morto horas depois. Ele tirou a própria vida, segundo a polícia. Segundo familiares, Flávio estava inconformado com o fim do relacionamento e havia feito várias ameaças a Emiliane, que não quis continuar na relação. Outro caso de repercussão aconteceu no mês passado, em Belém de São Francisco, no Sertão. A menina Alicia Valentina, de 11 anos, morreu após ser espancada por colegas dentro de uma escola municipal. A agressão teria sido motivada porque ela não quis ficar com o menino. Em outubro, mês que reafirma o combate à violência de gênero, 3.500 casos de violência doméstica são registrados este ano aqui no estado de Pernambuco. Isso significa 115 casos por dia registrados. Então, esse combate não pode ser apenas responsabilidade das forças de segurança, mas indo na raiz do problema, a educação. A Lei Maria da Penha prevê, no inciso 5º, a promoção de campanhas educativas em todo o território nacional. A gente acaba tendo relatos. A gente vai falar de uma dinâmica, de uma prática, a gente trabalha com a metodologia de Paulo Freire, né, que é o teatro do oprimido, a partir das vivências desses alunos, e aí eles relatam de como eles enxergam seus pais, que experiências eles têm sobre isso em casa e as suas relações na sociedade, quer que seja na escola, quer que seja em outros espaços de sociabilidade. E o Maria da Penha Vai à Escola é muito rico por conta desse vasto espaço de conhecimento, né? Onde a gente tem direcionamento sobre aspectos de gênero, estendendo, assim como a Lei Maria da Penha prevê, nos 9 incisos do artigo 8º, questões de raça e todas as outras formas de violência. A escola Professor Lisboa, que é de ensino integral, formou o Núcleo de Gênero, um grupo de alunos que se reúnem para discutir assuntos relacionados à violência de gênero junto aos professores. O projeto foi criado em 2018 com a secretaria e hoje 120 alunos já participam.
Lara é uma dessas alunas. É muito importante trazer isso para a sociedade, para a gente da nossa cidade. Hoje em dia, por sermos uma geração que envolve muito com tecnologia, as coisas são muito rápidas. Então, o núcleo ele dá portas para a gente debater, para a gente desenvolver habilidades que geralmente a gente perdeu com o tempo, principalmente o senso crítico e o senso comum. Porque muitas vezes a violência está em casa. Então, quebrar esse ciclo é algo muito complexo e algo muito complicado, né? Então, a escola, como esse ambiente, né, de formação propicia, né, proporciona para esses estudantes esse momento de formação. E existem vários meios de denunciar violência doméstica. Uma delas é através da Delegacia da Mulher. Franklin Portugal fala com a gente sobre esse assunto. Boa noite para você, Franklin. Muito boa noite, Magno. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no AB2. A gente está aqui ao lado da delegada da Mulher, doutora Érica Feitosa. Vai passar orientações importantes após aí a exibição dessa reportagem, né? Muito boa noite, doutora Érica Feitosa. Quais são as principais orientações que podem ser repassadas para estas vítimas de violência contra a mulher? Boa noite. A principal orientação, que é o que nós sempre batemos na tecla, né, que a qualquer sinal de violência, que nós temos hoje 5 narradas na Lei Maria da Penha, que é a violência psicológica, a física, a patrimonial, sexual e a moral, procure, né, algum órgão, seja Secretaria da Mulher, seja a Vara da Violência Doméstica, Ministério Público, Defensoria Pública, ou a gente, né, que as pessoas que trabalham nessa rede de enfrentamento tenham conhecimento da realidade dessa mulher, a fim de ajudá-la a sair desse ciclo de violência. Temos o canal de Disque Denúncia. O Disque Denúncia Agreste também é um grande parceiro da gente, que praticamente diariamente a gente recebe essas denúncias que são feitas de forma anônima e chegam até nós nessa tentativa da gente realmente chegar a esse local. Então, a gente faz visitas, diligências em loco, para entender o contexto e se realmente essas denúncias são verídicas ou não. O contato aqui da Delegacia da Mulher. A gente funciona aqui na Avenida Portugal, 155, bairro Universitários, aqui em Caruaru, ao lado da Vara da Violência Doméstica, mas a gente também, e nós atendemos presencialmente, a delegacia fica aberta 24 horas, se não está no expediente, está no plantão e tudo vai ser feito da forma correta, mas a gente também tem um canal de WhatsApp, né, que nós conseguimos receber algumas denúncias e responder não de forma tão ágil, pois não temos uma pessoa em específico para tanto. Então, em caso de urgência, a gente pede que ligue, né? Ou então se faça presente. Mas o canal do WhatsApp da delegacia é o 9488-7017, DDD 81. E aí, qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente tem o maior prazer de atender e encaminhar essa mulher para o órgão correto, né? Para resolver esse problema e acolhê-lo. Muito obrigado pela participação aqui no AB2. Volto com você, Magno. Obrigado, Franklin. Olha só, começa daqui a pouco no Centro de Convenções do SENAC, aqui em Caruaru, um seminário para debater experiências de empresários pernambucanos na Ásia. A repórter Jaira Lima tem as informações. Boa noite para você, Jaira. Olá, Magno, boa noite a todos que nos acompanham no AB2, o seminário pós-missão empresarial Japão e China, experiências e conexões, acontece aqui no Centro de Convenções do SENAC, daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, todo mundo convidado, porque ainda dá tempo sim de se inscrever e participar desse evento, que é muito importante, que vai com certeza agregar bastante aí aos empresários e a todos que vierem até aqui. Eu vou conversar agora com o senhor Bernardo Peixoto, ele que é presidente do Sistema FEComércio, Sesc Senac Pernambuco. Uma excelente oportunidade, né, para o empresariado e para aquelas pessoas também que desejarem agregar ainda mais informações aí sobre essa experiência que vocês viveram lá nesses países. Boa noite. Boa noite, Zara. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação estar aqui mais uma vez em Caruaru, sempre trazendo boas novidades para Caruaru. Desta vez com o seminário aqui pós-missão, a 20ª missão internacional que o Sistema FEComércio faz, que é de ponta. Fomos este ano para o Japão e para a China. No Japão fomos para Osaka, participamos da Feira Mundial em Osaka, fomos para Tóquio, fomos para Shenzhen na China e Beijing também na China. Visitamos grandes empresas e trouxemos muitas novidades
para os empresários aqui de Caruaru e em torno de Caruaru. Qual é o objetivo desse evento aqui hoje? É trazer o que é que tem no futuro para o Brasil, que nós realmente estamos um pouco atrasados em comparação a essas grandes economias do mundo. A China hoje é a segunda economia do mundo e o Japão é a quarta economia do mundo. São dois sistemas otagonômicos, um diferente do outro, né? Um está estagnado, que é o Japão. O Japão hoje morre mais gente do que nasce. E a China está em crescimento fantástico. Então a gente vê o que está acontecendo hoje, o futuro, e vê o que já aconteceu para a gente se preparar para o futuro, que é o Japão de hoje. Muito obrigada, então, pela sua participação, senhor Bernardo Peixoto, ele que é presidente do Sistema Fé Comércio. Lembrando, Magno, aqui no Centro de Convenções, a partir das 7 horas da noite, todo mundo convidado, ainda dá tempo sim de chegar e se inscrever. Aqui fica na Avenida Maria José Lira, número 140, bairro Indianópolis, aqui no Centro de Convenções do Senac, em Caruaru. Magno, volto com você. Obrigado pelas informações, Jaira. E a seguir no AB2 você vai ver que a gasolina está mais cara em Caruaru. Tem muito motorista reclamando a respeito desse aumento. Estão presos 2 homens suspeitos de ocultar o corpo de Esther Isabelle, de 4 anos, encontrada morta dentro de uma cacimba em São Lourenço da Mata. Nas palavras do pai, a dor de quem perdeu a única filha. Uma criança que só deixou saudades e boas lembranças. A minha menina era mais inteligente, era sabida, esperta. E parece que antes de acontecer isso, ela estava se despedindo dos tios, estava despedindo da avó, que fez vídeo. Isso não tem coração, isso é um monstro, os monstros. O pai e a tia estiveram hoje no Instituto de Medicina Legal, área central do Recife, para a liberação do corpo de Esther Isabelle, de 4 anos de idade. A morte precoce deixou a família arrasada. Seja feita a justiça, né, do jeito que ele fez com minha sobrinha. Pode fazer com outras crianças, e lá tem muita criança mesmo. E é muito difícil você ver uma criança nascer, crescer e de repente perder. Esther foi encontrada morta dentro da cacimba de uma casa, no bairro Pichete, em São Lourenço da Mata. Foi um tio da menina que se mobilizou e encontrou o corpo da sobrinha. Aconteceu no início da tarde de ontem. Os peritos passaram 3 horas para retirá-lo lá de dentro. O Globocop sobrevoou a área durante os trabalhos. Esther estava desaparecida desde a segunda-feira. De acordo com vizinhos, ela estava brincando com um irmão num campo de futebol, na comunidade onde morava. O menino teria dito à mãe que Esther tinha sido levada por um desconhecido. 2 homens, um de 27 e outro de 31 anos, foram presos e levados para o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro do Cordeiro, no Recife. Nesta quarta-feira, pela manhã, saíram algemados e entraram na viatura. Foram levados para o Fórum de Jaboatão dos Guararapes para uma audiência de custódia. De acordo com a Polícia Civil, os 2 homens foram presos acusados pelo crime de ocultação de cadáver. A polícia também informou que isso não descarta o possível envolvimento dos 2 em outros crimes que acabaram tirando a vida da menina de 4 anos de idade. Os 2 suspeitos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Eles vão ser transferidos para o presídio de Itaquitinga. Agora a gente muda de assunto. Aqui em Caruaru, muitos motoristas têm percebido um aumento de até R$1 no litro da gasolina em poucos dias. O Procon vai investigar esse reajuste. Ontem a gasolina estava a 5,39, 5,42 em alguns locais de Caruaru. Aí do nada, olha o valor que tá. 6,39. Do nada. A revolta no vídeo por causa do preço não é exclusividade deste motorista. O valor da gasolina em alguns postos está quase R$1 a mais por litro. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, que faz um levantamento semanal dos preços de combustíveis em todo o país. Na semana passada, entre os dias 12 e 18 de outubro,
o litro da gasolina em Caruaru estava sendo vendido entre R$ 5,39 e, no máximo, a R$ 5,99. A realidade bem diferente nesta semana. Neste aplicativo que monitora os preços de mais de 50 postos em Caruaru, o menor valor era de R$ 5,93 e o maior era de R$ 6,99. Jefferson veio ao posto em busca de etanol e disse que fez a troca justamente por causa desse aumento. Eu vim botar etanol porque tá mais em conta, né? Que a gasolina tem esse negócio sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, aí não dá não pra gente não. Fica um pouco pesado no bolso, né? Uma conta simples que o consumidor pode fazer é, se diminuir o preço do etanol, fazer uma divisão do preço do etanol pela gasolina. Se essa conta der menos que 0,7, é preferível colocar o etanol. Se der maior que 0,7, é preferível colocar a gasolina. O último reajuste anunciado pela Petrobras foi em julho deste ano e no início da semana o anúncio foi de redução de 4,9% do valor, menos de 14 centavos por litro. Então o Procon está notificando os postos na tentativa de descobrir o motivo do aumento. Apesar de haver o livre comércio, então, quando há o reajuste de preços em que não é caracterizado, não é identificado uma justificativa para aquele reajuste, é tido como preço abusivo. Então, desde a última segunda-feira, o Procon já está em campo, está notificando os postos para que apresentem as notas fiscais e consigam ou não apresentar essa justificativa. Então, o prazo é de 10 dias para que seja apresentado. Então, o Procon faz um levantamento e identifica se esse reajuste é tido como preço abusivo ou não. Neste outro vídeo enviado por um telespectador, ele acredita ser uma máfia ilegal na cidade, o chamado cartel. Olha aí, galera, a máfia dos donos de posto de combustível de Caruaru, nós uma vez agindo. Gasolina ontem aqui na Rede América, era 5,37. Hoje passou para 6,39. Isso sem a Petrobras emitir nenhuma nota de aumento de combustível, de reajuste, viu? Segundo a gerente do Procon, uma investigação já foi realizada na cidade para apurar manobras como estas. Já houve uma investigação há alguns anos por parte do Ministério Público e não foi identificado esse tipo de conduta. O que existe em Caruaru é a questão realmente de guerra de preços, há uma concorrência muito alta e a gente percebe que quando um aumento, outro aumento, mas é nada mais do que a livre concorrência, o livre comércio, a livre aplicação de preço. Uma forma do consumidor se precaver é olhando antes os preços dos postos e aí procurando realmente aquele posto que está com o preço mais barato. Se o consumidor está consumindo, então ele não baixa, mas a partir do momento que o consumidor decide não colocar a gasolina naquele posto que está mais caro, eles naturalmente tendem a baixar o preço. A seguir, a gente mostra a importância da agricultura familiar na área rural de Caruaru. A agricultura familiar é responsável por levar alimento para as mesas de muitas famílias no país. Para que isso aconteça, é fundamental o esforço dos trabalhadores rurais que se organizam e contam com políticas públicas para produzir e tirar o sustento do campo. O verde no horizonte é o resultado de um trabalho árduo da natureza e da insistência incessante do agricultor. Nos primeiros raios do sol, Aloísio começa o dia trabalhando no roçado. Nos 10 hectares do sítio, 4 deles estão plantados com mandioca, macaxeira, milho e frutas. Esse trabalho agora é familiar. Hoje, 8 pessoas aram, plantam e colhem. Com incentivo constante de programas para o homem do campo, ele conseguiu convencer a filha a trocar a vida e o trabalho na cidade pela zona rural. Hoje eu consigo, na agricultura familiar, sobreviver. Tirei minha filha, que era funcionária, trabalhava independente. Hoje vive na agricultura comigo, dentro da zona rural. E pegando os produtos, levando para a feira, levando para o shopping, levando para... Hoje a gente trabalha na feira do agricultor familiar, na feira do 18 de maio e na feira dentro lá do fórum.
Aloísio também atua como presidente da Associação dos Agricultores de Batata e Mandioca de Serrote dos Bois, uma instituição que completa 40 anos de atividade este mês. Estava faltando de muitos cursos para poder a gente manter os agricultores na região. Hoje a gente fez curso de galinha, para o pessoal criar galinha, fez o curso de pão, de biscoito. E nessas culturas aí está atraindo hoje. A gente tem uma frequência mensal de 80 a 90 sócios, desses 280 sócios que está inscrito. Esta é uma das mais de 100 plantações do sítio Serrote dos Bois, que faz parte do 4º distrito da zona rural de Caruaru. Aqui, a maior produção se destaca pela plantação da mandioca e da macaxeira. Tudo isso vira produto que vai para as feiras e para os pratos de muitos pernambucanos. Aqui nada se perde, até a maniva, esses talos que seriam descartados, vira ração para os animais. Além da mandioca vendida in natura nas feiras, a família também produz goma de mandioca e vende tapioca e beiju na Feira Livre do Parque 18 de Maio. Há quase 20 anos, Maria José é conhecida por outro nome. Eu sou conhecida por Zezé da Tapioca. Por quê? Porque me botaram esse nome e esse nome ficou até hoje. Quer dizer, apelido desde que eu criança já é pro Zezé. E depois que eu cheguei na tapioca, e até tem um Instagram chamado Zezé da Tapioca. É famosa porque a tapioca é boa. Todo mundo fala, né? Eu não sei. E a tapioca, ela vem da produção que vocês fazem aqui, né? Da plantação, do trabalho de fazer a massa. É verdade. Nós faz a massa de mandioca, goma, massa de beiju também, que o povo procura muito. Esta é uma das poucas casas de farinha que ainda existe na região. De acordo com a Associação dos Agricultores de Serrote dos Bois, há 40 anos a localidade tinha mais de 70 casas como essa. Atualmente, essa é a 7ª que ainda resiste. Comecei a trazer um pouco da tecnologia para aqui, para dispensar mais a mão de obra, porque a mão de obra está ficando escasso, e aí agora aquilo que nós fazíamos com 4, 5 pessoas, a mesma quantidade estou fazendo sozinho. As 2 horas que o senhor gasta aqui hoje, gastava como as 2 horas antigamente? Oxe, era um dia de serviço. Uma parcela significativa dos agricultores familiares comercializa os produtos nas feiras livres de Caruaru e também na Feira da Agricultura Familiar, realizada às quintas-feiras na Via Parque. Uma outra parte da produção é vendida para escolas e creches por meio do PENAI, promovendo segurança alimentar na rede pública. Além dessas iniciativas de política pública, nós temos assistência técnica e extensão rural, que atendem os produtores rurais na ponta, tratando de manejo dos animais, de cultivo e como fazer um bom cultivo da sua produção rural, como beneficiar os seus produtos. Então, a assistência técnica tem beneficiado somente esse ano mais de 600 famílias em Caruaru. O dia a dia do agricultor é um dia meio puxado, mas é um dia que a gente fica satisfeito, porque a gente amanheceu o dia, 4 horas da manhã, levantar, fazer as obrigações, começar a luta de casa e depois a luta da roça. Mas a gente fica satisfeito, porque a gente está dentro de uma beleza dessa. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague. É isso, e sem esse trabalho rural não tem o alimento para todos nós da cidade também, né? A gente encerra assim o AB2, agradecendo a você pela audiência. Amanhã estaremos juntos por aqui novamente. Boa noite.